Isso não é uma aula de resolução de exercícios. Você vai permanecer comigo até o final desse vídeo se você quiser conhecer toda a estrutura da banca FGV na elaboração das questões de história. Então, se você deseja chegar no dia 7 de abril conhecendo as regras do jogo que você vai jogar, fique comigo até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso não é uma promessa, isso é um compromisso que eu estou firmando com você. Fique comigo até o final, eu não tomarei muito do seu tempo e eu tenho certeza que vai ser extremamente importante na sua preparação você conhecer os detalhes das questões que você enfrentará no dia do seu concurso. Vocês estão vendo que eu estou compartilhando questões. Nós não vamos resolver essas questões. Nós não teremos aulas sobre essas questões. O objetivo desse vídeo é para que a gente examine qual a estrutura e qual a tendência da banca FGV nas questões de história. Qual foi a minha dinâmica quando eu separei esses exercícios? Eu fiz uma busca em um banco de questões. Esse banco de questões que, inclusive, eu posso falar para vocês, não estou recebendo nada para isso, mas é um banco de questões de muita qualidade que eu utilizo praticamente que todos os dias e eu sempre recomendo quando os alunos estão precisando, que é a plataforma chamada Super Professor, que é uma plataforma bem antiga, bem tradicional, que muito provavelmente vários dos seus professores utilizam, e a minha seleção foi, nesse banco de questões para os exercícios da FGV, selecionar assuntos semelhantes com o que vocês enfrentarão no dia da prova. Não é muito comum a FGV realizar provas aqui no estado do Paraná sobre história do Paraná. Então eu encontrei um pouco de dificuldade de encontrar questões da FGV que trabalhassem o conteúdo de história do Paraná. Mas em história do Brasil, eles possuem um histórico de centenas de questões. E a partir do exame de muitas dessas questões, eu separei algumas para vocês. Seria impossível separar todos. No último filtro que eu fiz, por exemplo, no banco de questões, nós tínhamos 800 questões da banca FGV. É impossível nós analisarmos tudo isso em um vídeo. Mas tem uma estrutura que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Primeiro, conforme eu for passando as questões, vocês vão perceber que não são questões simples. Então, a primeira informação que eu gostaria que vocês tivessem para o dia da prova é que nós teremos uma banca, pelo menos em história, com questões muito bem elaboradas. Não chega a ser uma estrutura de questões muito complexas no que diz respeito ao nível de dificuldade, mas são questões muito bem elaboradas. E o que vocês vão perceber, e eu estou passando aqui as questões que eu selecionei, e vocês vão notar que é uma característica comum a todas elas, inclusive nós temos questões de 2023, nós temos questões do ano passado. Eu fiz uma seleção com base em conteúdos semelhantes ao que vocês vão encarar, mas buscando de preferência questões que fossem mais próximas ao nosso tempo presente, claramente. Mas mesmo que você retome a anos anteriores, a períodos anteriores, vocês vão notar que ela sempre segue uma estrutura, e essa estrutura ela é semelhante em praticamente todos os exercícios. Nós sempre temos um texto base, reparem nisso, nós temos um texto base, e esse texto base, somado aos conhecimentos que você precisa ter sobre os temas, é o que forma os enunciados. Então vocês percebam que o texto base, observem, sempre eu tenho um texto e de onde eles tiraram esse texto. E é necessário, com o texto e com os conhecimentos que você já tem, responder essas questões. Qual é o meu conselho?
é que vocês leiam com atenção os textos, porque muitas questões vocês podem responder com base no comando a partir do próprio texto. Não sigam orientações de pessoas, muitas vezes, que não fazem a menor ideia de qual é a estrutura da prova, que você pode ir direto nas alternativas e não precisa ler o comando do texto. Precisa ler o texto. Um examinador nunca coloca um texto à toa. Eu sou examinador de 2 bancas de concurso público. Não posso falar quais são, obviamente, por conta do sigilo do contrato que eu tenho. Mas sempre quando eu coloco um enunciado e acima desse enunciado eu coloco um texto base, as minhas questões, as minhas alternativas ali de baixo têm ligação com o texto que eu coloquei. Eu não vou gastar um tempo inserindo um texto base se ninguém vai usar esse texto base. Até porque não é uma determinação, pelo menos não das bancas que eu faço prova, que você sempre tem um texto base. E acredito que não é uma determinação da FGV, é uma característica dos examinadores. Então vocês observam que na FGV nós temos essa sequência. Nós temos um texto, da onde eles tiraram o texto, e alternativas que você vai precisar utilizar informações do texto e você vai precisar utilizar informações, claro, das aulas que você teve, dos conhecimentos que você teve. Aqui o intuito da nossa aula não é resolver exercícios, mas eu estive percebendo, conforme o exame das questões que eu ia selecionando e ia, claro, analisando, que são questões que precisa com que o candidato tenha um conhecimento significativo sobre aquilo que está sendo exigido. Uma preparação de qualquer jeito não vai conseguir dar conta dessas questões. Até porque vocês sabem, a FGV é uma instituição extremamente renomada no nosso país. É uma das maiores instituições educacionais do Brasil, uma das mais tradicionais, uma das mais importantes. Então, nós não teremos questões bobinhas, nós não teremos questões basiquinhas, nós teremos questões muito bem feitas, muito bem elaboradas. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou entregar o ouro para quem está assistindo esse vídeo. Bom, vocês devem saber, porque vocês estão inscritos no concurso, que História do Paraná e Geografia do Paraná entrou no concurso como uma correção de edital, uma retificação de edital. Peguem o primeiro edital e depois peguem a correção. Vai ter ali na correção História e Geografia do Paraná. A FGV não é uma instituição paranaense. Ela está fazendo uma prova para o Paraná. Pessoal, claro que os professores da FGV provavelmente não dominam História do Paraná. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam, para elaborar a prova, pegar um livro base e, a partir desse livro base, estruturar o programa de prova e estruturar as questões. Claro, eles não têm um conhecimento tão grande assim, tão extenso sobre a História do Paraná. Vou dar um exemplo. Eu tive que fazer, há alguns meses, questões para Santa Catarina. Eu não conheço especificidades de Santa Catarina, então eu tive que ir num livro base e pesquisar para conseguir fazer as questões, porque uma dessas 2 bancas que eu falei para vocês fez provas para o estado do Paraná, para o estado de Santa Catarina, desculpa. Então eu tive que me aproximar do que eles estavam precisando. E eu já consegui identificar qual foi o livro base que eles estão utilizando, que é um livro muito tradicional nos estudos de História do Paraná. Inclusive, o nome dos elementos que eles cobram de vocês no edital é o nome de capítulos desse livro. Ah, professor, mas como eu faço? Gente, aí vem uma questão importante. Se você está interessado, se você quer se preparar para essa prova com base no livro que eles estão provavelmente utilizando na confecção das questões,
nós temos um curso de História do Paraná para a Alep que já está acontecendo. Os nossos alunos estão recebendo aulas todos os dias, inclusive finalizamos os 6 módulos dos 6 conteúdos essa semana e está em um preço muito menor do que esse livro que eu estou falando para vocês. Se você está interessado nisso, se você ficou instigado a isso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque aqui nesse link da descrição, você vai perceber o que é isso que eu estou te oferecendo para que você chegue no dia da prova e você consiga mandar bem, porque essas questões de história do Paraná, elas são importantes. E você que quer passar num concurso, você não vai conseguir se preparar devidamente se você não fizer um investimento na sua preparação. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu continuo conversando com você se você clicar no link abaixo, porque no link abaixo eu vou te apresentar, muito provavelmente, a melhor preparação que você vai ter em História do Paraná disponível na atualidade. E se você está duvidando do que eu estou te falando, olhem os conteúdos gratuitos que eu tenho aqui no canal de História do Paraná e você já consegue ter uma ideia do quão rico é o conteúdo que eu vou te entregar no curso pago. Então não perde tempo. Se você quer se preparar, você tem a oportunidade. Depois não diga que eu não avisei. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva em nosso canal, curta esse nosso bate-papo e eu te vejo nos próximos vídeos, inclusive nesse vídeo que está aqui embaixo na descrição. E espero te ver muito em breve no nosso curso História do Paraná para a Alep.